Ministro do Meio Ambiente decretou estado de emergência ambiental em 19 estados. Atenção motoristas, mais de 200 quilômetros da BR-364 estão tomados por buracos. Nesta edição você vai ver também. Direitos dos trabalhadores domésticos voltam a ser discutidos no Congresso Nacional. Pela primeira vez, a direção da mineradora Anglo American deu explicações sobre o acidente ocorrido no Porto de Santana, no Amapá. E ainda, a Justiça Eleitoral do Amazonas lança o novo sistema de recadastramento biométrico no município de Presidente Figueiredo. O Jornal da Amazônia está no ar. Olá, boa noite. Chuva causa transtornos à população manauara. Nesta madrugada, deslizamentos e estragos foram registrados em diversos pontos da cidade. Várias zonas da cidade foram afetadas pela forte chuva. No bairro Mauazinho 2, zona sul de Manaus, a chuva forte que caiu desde a noite de domingo causou vários prejuízos para a população. O barranco tomou conta das residências e de algumas casas não sobraram nada. Minhas coisas estão tudo lá dentro de casa, tudinho, tá? Só tirei meus filhos e meus documentos. E o resto das minhas coisas estão todo lá. E a casa encheu de barro. Perdeu tudo, tá tudo soterrado aí. Então a gente não tem para onde ir. Nós estamos pedindo ajuda das autoridades, né, que possam nos ajudar, porque a gente, na verdade, estamos precisando. Em outra área do mesmo bairro, também um barranco deslizou, rompendo uma tubulação da rede de distribuição de água. A Secretaria de Infraestrutura está visitando os locais atingidos. Se somente as chuvas causou isso, tá? Quando houve esse desmoronamento, rompeu o duto da Manaus Ambiental. E ao romper esse duto, a água desceu com grande força e trouxe todo o barro aqui para baixo. Um momento de pânico para esta moradora. O problema que eu enfrentei foi o medo, né? O medo horrível por causa de perder meus filhos, né? O barranco desabar e, no caso, a gente corre risco de ser soterrado aí dormindo, principalmente. Segundo a Defesa Civil de Manaus, foram registradas cerca de 50 ocorrências na cidade. E vem mais perigo por aí. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, até o final do mês de abril, fortes chuvas devem ocorrer na capital. Mais de 200 quilômetros da BR-364 estão tomados por buracos. Em Rondônia, motoristas consideram que o pior trecho fica entre Pimenta Bueno e Ji-Paraná. O traçado da BR-364 foi definido ainda na época de Marechal Rondon. O desbravador cruzou a Amazônia para instalar as linhas telegráficas, marcação importante que deu origem às primeiras colonizações do interior de Rondônia. Mas o asfaltamento da única estrada que corta o estado de norte a sul só veio no início da década de 80. De lá para cá, o fluxo de veículos aumentou com o crescimento populacional. Com a falta de estrutura e manutenção adequada, vieram os problemas. Em Rondônia, o trecho da BR-364 começa em Vilhena e vai até a divisa com o Acre. O corredor serve para o escoamento de parte da produção agrícola do estado. Mas de Pimenta Bueno a Ji-Paraná, os motoristas precisam passar por cerca de 200 quilômetros de buraco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, é preciso ter mais atenção nos piores trechos da estrada. A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Amazonas realiza a 8ª edição do Compartilha. O evento acontece a cada 3 meses e gera debates sobre gestão de pessoas. O setor de recursos humanos de uma empresa é tão importante quanto o financeiro. É por lá que há a seleção e desenvolvimento de pessoas, bem como a elaboração de ações voltadas para o social e política da empresa. Na 8ª edição do Compartilha, houve um debate sobre gestão de pessoas. Compartilha nessa 8ª edição, ele vem trazendo, como é o primeiro do ano, o Superintendente Regional de Trabalho e Emprego, Dermilson Chagas, que vai conversar com os nossos associados e com nossos convidados sobre a questão trabalhista, na verdade sobre os processos, né, que demandam mais ações trabalhistas na Justiça. Nesta edição, os participantes tiveram uma palestra com o tema Os principais problemas trabalhistas e a gestão de empresas. As NRs são a mais variada possível dependendo do segmento, né, que aí são alguns detalhes que têm que ser vistos.
e que a empresa tem que tomar providência para isso. São esses os focos que a gente vai dar ênfase. Todos os assuntos debatidos buscam ajudar a otimizar o gerenciamento das questões trabalhistas nas organizações. A empresa ela sempre busca a nossa melhoria contínua, né, do colaborador, tanto no profissional como no pessoal. E com essas palestras, quem vem pode ser multiplicadores das ideias, no caso lá na expedição Bemol. E falando na PEC, nesta semana os direitos dos trabalhadores domésticos voltam a ser discutidos no Congresso Nacional. Os detalhes na reportagem. A PEC das domésticas, aprovada e promulgada pelo Congresso, já virou emenda constitucional. Mas muitas dúvidas ainda persistem sobre os direitos recém-conquistados pela categoria. Em todo o país, desde o início de abril, garantias como jornada de trabalho, hora extra, férias remunerada e folga semanal, entre outros direitos, estão valendo. Porém, algumas conquistas ainda precisam ser regulamentadas, como FGTS, contribuição previdenciária, multa rescisória em caso de demissão sem justa causa e seguro de acidente de trabalho. O objetivo é que os trabalhadores domésticos tenham os mesmos direitos que qualquer outro trabalhador urbano, mas algumas diferenças devem surgir durante a regulamentação. A principal delas refere-se à multa rescisória. Atualmente, quando uma empresa resolve demitir um funcionário sem que esse tenha provocado a demissão, ela é obrigada a pagar multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Se o funcionário tem R$10 mil acumulados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por exemplo, o empregador paga multa de R$4 mil. No caso das domésticas, o relator da matéria no Congresso vai propor que a multa rescisória seja de apenas 10%. Essa especialista em direito do trabalho concorda com o percentual menor, alegando que o empregador comum não aufere lucro com a atividade do trabalhador doméstico. Por não ser uma empresa, provavelmente não vai ter condições de arcar com uma multa tão alta, né, no percentual de 40%. Então, estou estudando essa possibilidade de diminuição exatamente para facilitar e para, com certeza, diminuir talvez até o desemprego aí dessa classe. O relator da matéria vai sugerir ainda que a contribuição patronal à Previdência seja reduzida de 12% para 8%. Além disso, vai propor a criação de uma guia simplificada de recolhimento para facilitar a vida do empregador. Vai ser uma única guia que vai englobar o FGTS, a contribuição do empregado, a contribuição do empregador e o seguro acidente de trabalho num único documento. Propostas como a guia única para recolhimento dos encargos trabalhistas, o percentual da multa rescisória em caso de demissão sem justa causa e as alíquotas de INSS e FGTS a serem cobradas dos patrões vão ser votadas nos plenários da Câmara e do Senado. A expectativa é de que a matéria esteja pronta para entrar na pauta de votação a partir do próximo mês. Até o dia 1º de maio, que é dia do trabalho, eu espero tornar essa proposta pública para debate, para receber contribuições e vou cobrar a votação rápida do Congresso Nacional, porque essa é uma matéria de interesse de todas as famílias do país. Cerca de um mês após a aprovação da PEC das domésticas, o Ministério do Trabalho do Acre se pronunciou sobre o impacto dessa medida para a categoria presente no estado. É sobre a aprovação dessa conhecida PEC das domésticas que eu converso agora com o superintendente do Ministério do Trabalho no Acre, Manuel Neto. Superintendente, a aprovação dessa PEC causou um certo espanto, não é, para os empregadores, não só aqui no Acre, mas em todo o Brasil. É claro, porque há um custo mesmo, né, financeiro na família, é natural. Há a questão da burocratização, né, mas os empregadores não precisam se preocupar muito com isso, não. É só fazer um cadastro na própria internet, no site da Receita Federal, né? E, inclusive o recolhimento do FGTS pode ser feito pela internet com a Caixa Econômica. E até o momento não é possível fazer um controle, não é? De quantos empregados foram contratados ou quantos deixaram de ser contratados com essa aprovação. É porque o CAGED é só para o empregado formal, que era obrigatório. O doméstico não era obrigatório fazer a comunicação no CAGED. Então o nosso controle é pelo CAGED. Então não tem como saber se realmente houve demissão em massa, como vocês estão comentando, ou se vai haver. Não temos esse controle ainda, né? Superintendente, o empregado doméstico, assim como todos os trabalhadores, ainda precisam buscar mais conhecer os seus direitos? Com certeza. O sindicato está sendo fortalecido, acho que isso é importante, né? Até para melhorar esse diálogo social com o empregador, né? E para informar, né, dos direitos, o que está valendo já, o que depende de regulamentação. Tem uma comissão agora em Brasília discutindo
como a regulamentação dessa lei. Portanto, há um debate nacional, há um certo pânico, digamos, há muita desinformação, então a gente precisa ter um pouco de calma, aguardar a regulamentação, principalmente aquelas coisas que dependem da regulamentação, que é a jornada, que é um problema sério, né? Como controlar a jornada doméstica. Ok, superintendente, obrigada pelas informações. Obrigado. De Rio Branco, Agnes Cavalcante para o Amazonsat. Veja a seguir, Dia das Mães já movimenta o comércio de Manaus. Nós voltamos já já.